Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês e também dar algumas dicas de como se comunicar com o seu filho autista. Por aqui eu utilizo muito a prancheta de comunicação. Foi algo que realmente salvou a nossa vida e fez com que o nosso filho começasse a se comunicar com a gente. Porém, não é simplesmente você ter uma prancheta de comunicação e a criança vai se comunicar. Não. Cada uma reage de um jeito. E tem momentos que eles entendem que não, eles não querem falar, eles não querem soltar a palavra. E aí é o momento que você entra. É o momento que das dicas que eu vou dar, que vão ajudar vocês a conseguir se comunicar de alguma maneira. Nem que pelo menos ele consiga apontar o que você deseja. E isso, gente, para quem é de fora, é só uma simples coisa. Agora, para nós que somos pais atípicos ou cuidadores, né, de crianças atípicas, a gente entende que um simples apontar faz a total diferença. Bom, pessoal, então, como eu disse, eu utilizo muito a prancheta de comunicação. Eu tenho prancheta para tudo. Muitas das coisas, o fonoaudiólogo do Victor, desde o convênio até agora que a gente está fazendo a particular com ele, está dando todo o suporte para a gente, deu muito suporte para a gente lá atrás. E aí foi quando a gente começou com essa questão do CAA, que é a comunicação alternativa aumentativa. E eu também tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, mas, gente, realmente mudou a nossa vida. Então, eu vou mostrar algumas opções aqui para vocês. Por exemplo, esse daqui, como o Victor está se sentindo, então tem feliz, bravo, por exemplo, com sono, cansado, com dor, triste, e a gente foi começando a explicar para ele o que significa isso. Depois, eu tenho o eu quero e o eu não quero. Esses são os principais, gente. Às vezes é complicado, porque eu tenho que pegar e falar para ele, mostrar para ele, por exemplo, eu quero, vamos supor, é, arroz e feijão. Então aí ele vai ter que apontar lá e depois ele vai ter que vir aqui e apontar no feijão e no arroz. E esse daqui é, por exemplo, só de comidas. Então tem comidas que ele come e tem comidas que ele não come também. E é uma forma de estimular ele no dia a dia. E eu tenho uma também para o dia a dia. Então, por exemplo, eu. Quem é o eu? Quem é o Victor, né? Eles falam muito sempre na terceira pessoa. Sentar, esperar, acabou. Aí tem beber água, guardar objetos, dormir, comer, lavar as mãos, terapia. Quem são as pessoas? Então, papai, mamãe, por exemplo, escola, amigos e as coisinhas principais que ele gosta de comer. Eu tenho um específico que não está aqui comigo, mas que eu fiz para escola. Então tá lá na escola, né, essa prancheta. Ela é muito específica, assim, só com coisas de escola, né, para eles conseguirem se comunicar. Mas eu também levo essa prancheta, coloco na bolsa dele para ajudar. Bom, gente, em si da comunicação, né? Vamos lá. A primeira dica que eu dou é: você vai ter que ter contato visual com a criança. Ah, mas o meu filho, ele não tem contato visual comigo. Sim, gente. É exatamente assim. Meu filho também não tem nenhum contato visual comigo. Agora que ele começou a ter um pouco mais. Bom, mas não tem segredo, gente. Você pode pegar a criança, agachar na altura dela, e aí você vai pegar, você vai apontar no seu olho e apontar no olho da criança e dizer: olha para mim, olha para mim. E aí novamente você vai apontando para você e apontando na criança até o momento que tiver o contato. Quando tiver o contato, você já vai e solta o que você precisa. Então, por exemplo, hoje em dia eu já consigo perguntar pro meu filho: filho, onde dói? Por um exemplo. E aí eu digo, aponta. E aí eu pego o meu dedo e coloco para ele, aponta. Por quê? Gente, essas palavras eles não entendem. Sabe, pra gente é muito comum a gente estar conversando aqui, falando, eu falando apontar, sobre o dedo, sobre olhar. Para ele não é a mesma coisa. Então a gente tem que estar o tempo todo mostrando isso para eles. O contato visual que ele tem é muito rápido, mas eu aproveito esse momento. Que aí é o momento que ele vai falar. Tem momentos que ele somente aponta. Como ele já começou a verbalizar, aí eu forço ele, o que que você quer, Victor? E aí ele não quer falar. Aí eu, hoje em dia, faço a mesma coisa, aponto, fala, fala, o que você quer? Ele já entendeu o que significa essa frase. O que você quer? Essa pergunta. E aí ele vai e responde, por exemplo, a banana, comer, xixi, cocô, esse tipo de coisas, assim, que vão ajudando bastante. E isso ajudou muito no desfraude também, a prancheta de comunicação do Victor. É, então, assim, eu indico muito para vocês, gente. Mas sempre mantenha essa forma de comunicação. Antes de o Victor começar a verbalizar pela boca, né, na forma verbal mesmo, antes ele começou
com gestos, com comportamentos, que foi o quê? Ele aprendeu a apontar o dedo, ele aprendeu a dar tchau, ele aprendeu a fazer sinais como sim ou não com a cabeça. Gente, ele não sabia fazer isso com 5 anos de idade. Ele não sabia fazer isso. Ele não conseguia apontar. No começo ele ficou só fazendo assim, aí ele apontava assim para depois ele conseguir entender que era o dedinho. A gente teve que muitas das vezes pegar, levantar o dedinho dele e ficar, Victor, é assim com esse dedinho desse jeito. Explicar muitas das vezes. Então, acho que o principal, gente, agache na altura da criança e converse com ela, converse com seu filho. Não converse muitas palavras, fala palavras diretas. Inclusive, quando você conseguir o contato visual com ele, você vai e já consegue, e aí você vai e encaixa o que você precisa nesse momento. Já tem as palavras certas. Esse tipo de pranchetas, assim, existe umas que é bem específica, sabe, para você levar no dia a dia, que é, por exemplo, eu quero comer. E aí ele mostra certinho e isso ajuda muito para a criança. O Victor, ele gosta muito de letras, números, ele sempre se identificou muito com isso, então foi muito fácil pra gente, né? Hoje em dia ele lê, porém, tem muitos momentos que ele não quer falar, então a gente percebe isso, que é uma dificuldade realmente dele. E aí a gente tem que volta e meia trazer de volta. Gente, nos momentos mais difíceis que tem, é os momentos de dor. Tem um momento de dor, ele não consegue explicar, nem a gente consegue entender, e fica uma situação muito complexa. E isso eu acho que vale para qualquer pai e mãe que vai conseguir entender. E eu digo que até hoje isso ainda é muito difícil pra gente. Eu tenho que ficar perguntando muitas das vezes, eu tenho que concentrar ele não quer concentrar, ele começa a chorar, até eu conseguir fazer com que ele olhe e consiga apontar. Como, por exemplo, hoje ele teve uma torção no pé, e isso causou que a gente teve que perguntar várias e várias vezes até ele conseguir apontar para o pé dele onde estava doendo, porque ele ainda tem dificuldades em entender a dor. É isso, gente, vem lá do sentimento, sabe? Do sentimento de entender o que é feliz, o que é triste, o que é choro, o que é dor. Então, tudo para uma criança autista a gente tem que explicar muito e muitas vezes. Então, é muito difícil, não é fácil, mas não é impossível. E o que você puder fazer dentro de casa e que vai ajudar você, faça. Gente, esses papéis, assim, junto com esses plásticos, tem hora que eu fico revoltada de ter que levar para lá e para cá, enche o saco, às vezes eu esqueço. Mas hoje em dia eu vejo a importância, eu vejo que é necessário. Eu vejo que para o meu filho é necessário, ele se sente bem com isso. E hoje em dia também existe uma tecnologia, que é num tablet, você pode colocar tudo bem detalhado ali dentro e a criança consegue se comunicar por ali. E por lá já solta a voz, porque tem algumas crianças, elas realmente não verbalizam de jeito nenhum. Né? Então, por isso que eu disse, gente, são casos em casos. Pode ser que o seu filho ele vai agir de uma forma maravilhosa, pode ser que não. E lembrando, quem começa a utilizar pranchetas de comunicação não é do dia para a noite, gente. É um tempo até essa criança se adaptar, entender e a gente também, em casa, adaptar essa rotina. Porque a gente está acostumado só a falar, só a soltar, é isso e pronto. E aí, de repente, você vai ter que agir de uma maneira diferente, conversar de uma maneira diferente. Então, não é fácil, tá? Mas eu espero que isso ajude vocês no dia a dia. Confie no filho de vocês, entendam o filho de vocês. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito difícil a gente repetir 1001 vezes a mesma coisa. E hoje em dia eu ainda repito, tá? Todos os dias. Então, é, por exemplo, subir em cima do sofá, não é para subir. Por dia, umas 50 vezes ali, eu falando. E todo dia eu repito, repito, mas eu vou continuar, entendeu? E eu peço isso para vocês também. Continuem, que vai dar certo. Outras dicas eu vou passando aqui para vocês. O conhecimento que eu tiver por aí, eu vou trazendo aqui para vocês também. E espero que dê tudo certo. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha com quem você acha que precisa. Essa batalha não é fácil, mas eu compreendo elas e eu tô junto com vocês, gente. E é isso, tá? Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.